that's what you want to do. Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Personalidades e o nosso entrevistado de hoje é Marcelo Clark Alves, que vai nos contar um pouquinho sobre a sua vida, carreira e vai dizer para a gente quem ele é, como ele se vê, né? E do seu trabalho que realiza especialmente junto à Associação Comercial e Industrial em Novo Hamburgo e muitos outros detalhes aí, não é, que a gente vai querer saber. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Eliane? Boa noite aos telespectadores. E realmente falar um pouquinho aí, né, dessa história de vida aí que nem é tão importante, mas é uma batalha aí que a gente iniciou. Comecei muito cedo na área de comércio exterior, né? Depois me tornei empresário, mas trabalhei muito tempo como funcionário. Hoje tenho minha empresa com os meus sócios lá, estamos enfrentando essa economia aí, né, com essas dificuldades que tem aí, mas não é a primeira crise que a gente passa, não vai ser a última. A empresa está fazendo 34 anos, né? Vai fazer 34 anos de atividade, então estamos lá, vamos sobrevivendo. Estamos aí, tenho 3 filhos, né, já crescidos, um na faculdade, 2 meninas ainda em fase até meu filho mais velho, amigo da tua filha também. A gente tem aí adolescentes, né, 2 meninas que ainda estão na Fundação Evangélica. Tá aí, estamos tocando a vida. Que é muito gostoso, né? Mas vamos falar um pouquinho do Marcelo lá atrás, não é? Quando começou os seus estudos, a sua carreira, a vontade de fazer comércio exterior. Eu acho que tu te formaste na Fevale, não é? Estou certa? Sim, sim. Na verdade, eu sempre estudei em escola pública, sou oriundo do 25 de julho, nos áureos tempos do 25, né, que nós... Turminha braba lá. Grandes amigos aí, né, da área do vôlei, que hoje tem aí na cidade, são oriundos, o Márcio Jung, o João Fernando Hartz, tem uma turma muito grande aí que a gente estudou, o Carlinhos de Lemburger, que é médico também, né, toda uma turma que a gente acabou estudando junto lá no 25 de julho. Meu marido também era de lá, por isso que eu digo, né, essa gurizada aprontava naquela época, né? É verdade, 25 de julho era ao lado da Sociedade de Ginástica, né, que tu fosses Miss, né, lá na ginástica, garota verão, né, eu acho que fosse a primeira. Nem citar isso aqui, porque o pessoal não vai acreditar. Não, mas é verdade, eu lembro disso, porque a Sociedade de Ginástica é muito próxima ao 25, era nosso pátio de casa, né, que eu cresci, sou ginasticano e aquilo ali para mim sempre foi muito importante. Então sou oriundo dali, terminei o 2º grau no 25 de julho, aí fiz aqueles testes vocacionais da época, né, e aí acabou dando que a minha área era engenharia, né, porque eu sempre gostei muito de matemática e física. No 25 de julho fiz a química, porque era o que tinha, ou era química ou era tradutor e intérprete. Eu acabei indo para a área de química e depois fui para a faculdade de engenharia. Acabei não concluindo efetivamente o curso de engenharia, mas fui até o fim praticamente, sempre, mesmo fazendo a faculdade de engenharia, eu trabalhava na área de comércio exterior, que eu comecei muito cedo, né? Esse talvez seja o motivo de eu não ter me tornado um engenheiro, porque eu acho que é fundamental nos estudos da gente que a gente procure trabalhar na área desde cedo. Eu fui deixando e acabei gostando cada vez mais do comércio exterior, e estudando engenharia, porque achava que aquilo era a minha aptidão e acabei nunca exercendo. E, na verdade, na época não se falava muito em comércio exterior, ainda era uma coisa assim, mas o que é isso? Né? E aí acaba que nem entrava, talvez, nos testes vocacionais da época, né? Porque ficavam aquelas profissões mais tradicionais. É verdade, e o comércio exterior ficava, era uma parte da administração de empresas, né? Eu me lembro que na Unicinos, na época, era administração com ênfase em comércio exterior. E os cursos de comércio exterior foram depois, com o passar do tempo, lá início da década de 90, com a abertura do mercado internacional pelo então presidente Fernando Collor, né? Que abriu o mercado brasileiro para as importações, começaram a vir os carros importados. Tudo aconteceu naquela época e aquilo ali foi dando uma dinâmica que até então era baseada unicamente em exportação aqui na região, né, com algumas fábricas exportando. Então aquilo abriu bastante o leque e eu já trabalhando na área desde aquela época, comecei a me apaixonar muito por isso, mas a gente trabalhava muito, né, na nossa época aqui.
nunca se conseguia sair das empresas antes de 8, 9 horas da noite, porque eram as exportações, a amostra, os pares de sapatos, um volume absurdo, e a gente tinha muito trabalho e não conseguia ir para a faculdade de comércio exterior à noite. Então, depois que eu cheguei numa estabilidade financeira melhor, com os filhos já um pouquinho maiores, eu disse, não, eu vou realizar o meu sonho, então, de me formar na área que eu atuo e que eu domino bem o assunto. E aí fui para a faculdade ali já com meus 40 anos, né? E em 2011 me concluí... Isso mostra que sempre é tempo de começar quando se quer. E eu, agora abrindo um parênteses, né, eu penso muito em outra amiga, né, nossa, a doutora Maria Silésia, né, que é uma advogada aí de muito sucesso. Ela fez a faculdade de Direito aos 50 anos, porque até então ela era professora. E olha só quanto sucesso, né? Então, esse é maravilhoso. Sempre é tempo de realizar aquilo que a gente gosta. Eu sempre digo assim, a idade ela está na cabeça da gente, né? Se a gente tem... claro que a idade física ela pode te dar alguns impedimentos para coisas físicas, mas não coisas que dependam de ti, te dedicar, estudar, essas coisas. Se tu consegue organizar a tua vida, não, vou estudar, vou fazer. E direito é uma coisa assim, eu ano que vem vou fazer 50 anos, estou com 49 anos. Direito é uma paixão minha, né? Eu realmente não fui também porque exigia bastante tempo, mas como eu lido muito com legislação, porque como despachante aduaneiro na área de comércio exterior, eu lido muito com legislação. Direito é um sonho meu ainda. Eu acho que a proximidade com a academia, com a gente estar estudando, só agrega na vida da gente. Conviver com pessoas que estão nesse ambiente é muito gostoso. E eu, quando fiz a faculdade de comércio exterior, eu convivia com pessoas de 18, 20, 25 anos, já com os meus 40. Isso foi muito bom, porque o pessoal me aceitou muito bem, não houve nenhuma restrição, pelo contrário, os grupos me convidavam pela experiência que eu tinha, ajudei com monitoria na faculdade, porque os professores, Marcelo, com a tua experiência, vem nos ajuda a passar. Foi muito legal, assim, eu me senti realizado, foi realmente muito produtivo. Então, a projeção aí não é para o direito, e eu dou o maior apoio sempre, porque a gente sabe que continuar estudando, por exemplo, é uma das maneiras, não é, de manter o nosso cérebro aí também bastante jovem. Bem, Marcelo, mas isso foi o começo, não é? Depois disso, muito trabalho, muitas coisas, e acabaste te envolvendo por gostar provavelmente da política e da economia, também com as questões aí pleiteadas pela nossa associação comercial, e creio que deve ter advindo daí o convite também para ser presidente, não é? Eu sempre tive pela empresa, assim, por lidar muito com gestão de pessoas e ver o resultado que dá a gente administrar bem essa questão de RH na empresa. A gente sempre teve um lado social muito forte, assim, de tentar ajudar, envolver a nossa equipe com a parte social, porque a gente entende que a gente tem que fazer uma parte, e não é só dar, podia pegar o dinheiro do caixa e ir lá e dar numa entidade. Não é isso. A gente quer que as pessoas vão lá, vão pegar as crianças. A gente ajudou muito o lar de passagem, a casa de passagem com as crianças abandonadas e recolhidas. O pessoal da Leme, dos lesados medulares. A gente sempre tem alguma entidade que a gente procura estar ajudando. Claro que tudo tem situações de economia que às vezes nos impedem de ir como a gente gostaria de ir, mas a gente está sempre ajudando de alguma maneira. Importante essa parte social, não é? Sim, a gente tem que dar um pouquinho de volta a tudo que a gente conquista, sabe? As oportunidades que surgem na vida da gente, não nada é por acaso. Eu acho que a gente tem que se dedicar e tentar devolver um pouquinho do que a gente recebe. É a maneira de termos uma sociedade melhor, não é? Mas com certeza. Sabe, hoje a gente vê pessoas, artistas, jogadores de futebol, não é tão difícil o pessoal doar um pouquinho do seu tempo com crianças, com idosos, fazer a sua parte, nem que seja divulgando, fazendo isso com prazer, sem custo, para que essas pessoas tenham também um pouquinho mais de oportunidade nessa vida que é tão difícil para algumas pessoas. E as pessoas que são abençoadas e que têm oportunidades, até por esforço próprio, né, na maioria das vezes, elas podem dar um pouquinho de volta para que a sociedade veja isso e receba esse carinho e essa atenção. Então, por essa questão social, eu acabei começando a participar de entidades. Na época, quem me convidou para participar da CEI foi o Ricardo Guzmão, que era do Grupo Sinos na época, e ele me convidou para fazer parte do Comitê de Serviços, por ser a área da minha empresa.
Depois a Fátima Daut me convidou para ser o vice-presidente de serviços da entidade. E depois, aí, eu acho que da minha primeira gestão como vice-presidente, a Fátima já estava querendo sair, eu acho, porque já tinha cumprido também o desafio dela, e me convidou para ser o presidente. Eu achei que não era eu a pessoa, porque tinha muito mais gente preparada no grupo, mas houve um consenso ali de que o meu nome era o mais adequado. E eu, bom, vamos lá, vamos fazer essa experiência, vamos contribuir. E aí, como a nossa gestão é de 2 anos, a gente estava no auge de eu aprender tudo aquilo que estava acontecendo. O pessoal me convenceu a ficar por mais 2 anos. O ideal seria 3 anos, uma gestão para ser bem efetiva, mas se tu vai convidar alguém por 3 anos, a pessoa, não, é muito tempo. Aí tu convida por 2 e depois faz a pessoa ficar por mais 2. A gente já viu que isso é mais fácil. De 2 em 2 já vão ser 6 aí, não é? Pois é, aí o terceiro mandato não estava nos meus planos, a gente tinha outras pessoas que estavam comprometidas e iriam assumir, mas a questão econômica do nosso país tomou um rumo muito complicado nesses últimos 1 ano e meio, aí, quase 2 anos, e aí a pessoa que estava comprometida por questões de empresa diz, não consigo. E aí a gente entendeu e eu reuni o conselho de ex-presidentes da entidade, que tem nomes muito importantes na nossa sociedade, na representatividade da nossa entidade, e expliquei para eles a situação, coloquei meu nome à disposição, mas entendia que era a hora da renovação, que eu acho que eu já tinha cumprido meu papel. E eles todos disseram que não, achavam que eu deveria, se eu estava me colocando à disposição, não havia nem por que procurar mais uma pessoa. Mas eu disse para eles, olha, eu acho que é o último ano, a gente não pode, tem que haver a renovação, essa é uma preocupação muito grande nossa, de começar a trazer jovens empresários para participar da entidade, para que eles comecem a ter esse sentimento e a importância que é a gente representar os empresários nessa, digamos assim, desigualdade de forças que é o empresário e o poder público na questão de a gente só ser pressionado a entrar com a nossa parte enquanto o governo não nos devolve a parte dele, que é os serviços que a gente paga através dos impostos, né? Então, está muito desigual hoje. A gente paga bastante e não tem os serviços adequados. Esse é o grande desafio hoje. Então, a gente procura trazer empresários aí mais jovens para sempre haver a renovação da entidade. É verdade, Marcelo. Neste país, do jeito que estamos aí, empresários sofrem, crianças sofrem, idosos sofrem e toda classe de pessoas, não é? Mas a gente vai fazendo um breve intervalo e volta daqui a pouquinho para continuar falando um pouquinho mais disso aí, né? E deixar os nossos telespectadores aí na curiosidade. Estamos de volta conversando hoje com Marcelo Clark Alves, que é presidente da ACI e também um dos diretores lá da Ocean Express, formado em comércio exterior, participa aí de várias atividades sociais também e que tem muitas coisas aí para nos contar, não é? Ele que é multiarticulado, né, e cheio de energia. Olha só, curte aí a família, os filhos, não é, Marcelo? E se preocupa bastante também com o nosso contexto sociopolítico, econômico. Então, eu te perguntaria ainda, como presidente da ACI, né, quais são os principais desafios dessa entidade no atual momento que o país está passando? Nós temos trabalhado muito. Eu acho que esse momento nós tínhamos o desafio de fazer a economia retomar, né? A gente visualizou que um fato novo, como o impeachment da presidente Dilma, gerasse um clima favorável para que as coisas retomassem. Imediatamente após o impeachment inicial, porque ainda temos os 180 dias que ainda vai ser julgado pelo Senado, nós tivemos a SIC em Gramado, que foi sensacional. Foi o resultado, muitas empresas que a gente conversou, claro que algumas acharam razoável, mas na sua maioria as empresas gostaram muito do volume de vendas. Então, isso também é virtude de um clima favorável. Hoje a gente ainda está sofrendo muito com essas questões que envolvem a Lava Jato, que envolvem todas as questões de doação de campanha, que agora está aparecendo cada dia mais.
Bom, a gente quer que isso aconteça, a gente quer que se faça uma limpeza na política nacional, a gente não é partidário, não importa o partido, quem fez tem que pagar. E não... Claro que isso, nesse momento, quando a gente está querendo que um governo tenha uma segurança para começar a retomar a economia e trabalhar, é ruim dentro do aspecto que as pessoas que estão se propondo a governar hoje também estão envolvidas. Então, assim, a gente está... que nem se brincou muito lá, né, quando o Eduardo Cunha, que a gente sabe de todo o envolvimento dele nessa Lava Jato, foi o cara que conseguiu que a gente tirasse a presidente Dilma para que o ambiente se... tanto que saíram nas mídias, meu malvado favorito, né, porque o cara acabou fazendo uma coisa que tinha que ser feito. Não queremos deixar ninguém impune. Tá? Eu acho que se o atual presidente interino, Michel Temer, tiver comprometimento, tem que ser punido, tem que pagar por isso, e se tiver que sair, também tem que sair. Isso é ruim para a economia. A gente sabe, eu acho que 2 pontos nevrálgicos, assim, importantes, a Fazenda, que ele botou o Henrique Meirelles, que eu acho que vai por um caminho muito bom, eu acho que ele tem. O próprio José Serra, que eu acho que está no lugar certo nas relações internacionais, é um cara que vai compor novamente, resgatar as questões internacionais. Eu acho que o Brasil precisa exportar, ele precisa ter crédito lá fora, precisa recuperar a confiança. Isso é muito importante. Então, se a gente tiver esses 2 pontos imunes e blindados a todas essas coisas que estão acontecendo, eu acho que a coisa tem uma tendência. Mas é ruim, a cada dia uma notícia diferente. Né? Eu sempre brinco, os jornalistas botam uma notícia hoje, amanhã ela está velha. Porque já surgiu uma coisa nova, está muito rápido isso. Mas, por outro lado, Marcelo, tem um ditado que diz que não dá para fazer um bom omelete sem quebrar os ovos. Né? Então, essa é a nossa esperança, eu creio, né? Que, depois de tudo isso, haja uma moralização, né, desses órgãos e pessoas, enfim, no Brasil, que a gente espera que aconteça. E né, nós temos um país tão rico, né, tão abençoado em várias áreas, né, mas, infelizmente, estamos realmente passando aí por uma crise, eu diria até moral, não é? É verdade. A nossa crise realmente ela é uma crise moral, política. Eu acho que assim, os valores, eu acho que se perdeu a vergonha, né? Eu escutei isso há muito tempo atrás. Assim, às vezes o que faz a gente não fazer uma coisa errada é a vergonha que a gente tem do que os outros vão pensar daquilo que a gente está fazendo. Isso é uma coisa boa, porque assim, uma vez um cara eu vi também, eu não me lembro se foi o Cortella que comentou num evento, né, o Mário Sérgio Cortella, que disse assim, cara, a coisa pior é que tu tem a tua mãe sentir vergonha de uma coisa que tu fez. Então, assim, ninguém mais tem vergonha de nada. Na questão política, assim, se perdeu a vergonha, isso é um absurdo, porque o nome da pessoa não vale mais nada. Eu estou admirando algumas pessoas e não dá. O deputado Marquesan, para mim, está fazendo a diferença como deputado federal do nosso estado. Não vou olhar outros, porque eu acabo acompanhando ele por ser do nosso estado. E graças a Deus que o nosso estado não teve nenhum que até agora estivesse envolvido aí, não é? É verdade. Então, assim, ele tem se posicionado muito forte com relação ao aumento do judiciário, que é uma questão muito complicada. Ninguém está analisando se o aumento é justo ou não é justo, mas não é o momento. Olha a situação caótica que os estados estão vivendo, que o país está vivendo, do déficit. Foi anunciado um déficit absurdo e aí os caras querem reajustar. Mas, gente, é hora de todo mundo fazer o sacrifício. Está todo mundo fazendo sacrifício. Né? Empresários, a gente conversa, o cara tinha um resultado legal na empresa, baixou o resultado, o cara diminuiu o prolabore dele em 20% a 25%. Está todo mundo ganhando menos, está todo mundo que pode. Claro que a gente não pode, por questões trabalhistas, reduzir o salário do funcionário. Mas aí, o que se faz quando precisa, por questões de sobrevivência, às vezes, ocorrem as demissões que estão nesse número absurdo que nós estamos passando. Então, assim, não é momento de haver... Pelo contrário, a área pública tem que reduzir seus custos para que a gente possa ter um resultado da contrapartida daquilo que nós falamos. Se continuar nesse ritmo e acharem que a solução é aumentar os impostos para cobrir esse problema, vai chegar uma hora que não tem mais de onde arrecadar. E aí quebra, vamos chegar num estágio que nem a Grécia. E aí a coisa é muito complicada. Eu acho que o país tem uma capacidade grandíssima, que nem tu disse, de se reinventar e de voltar a crescer.
mas para isso a gente tem que ter uma reforma política, uma reforma tributária, uma reforma trabalhista urgente. Alguma coisa tem que acontecer. De fato, né? Precisamos aí uma boa administração e honestidade. Eu creio que daí estaremos muito bem. Mas, Marcelo, estamos já encerrando. Nosso tempo é tão curtinho, passa tão rápido quando a gente começa a bater papo assim, né, com pessoas como tu, que, né, como eu disse antes, multiarticulado e tem muita coisa sempre para dizer. Mas eu quero aproveitar esses minutinhos finais aí para saber de coisas assim mais light, por exemplo, dos teus gostos, das tuas preferências, o que tu curte como hobby, família, enfim, não é? Aquelas coisas assim que as pessoas querem saber, não é? As curiosidades. Ah, ok. Bom, assim, eu tenho, que nem eu disse, 3 filhos, né? Eu sou divorciado, mas os filhos, 2 moram comigo e estão sempre é livre, assim, a gente tem uma guarda compartilhada muito boa. Minha ex-esposa é minha sócia, minha amiga, a gente tem uma relação muito boa. E os filhos envolvem muito, né, essa questão dos fins de semana. Eu tenho com amigos, assim, meu hobby, eu sou jipeiro, tenho, né, no momento não estou tendo tempo, mas sou apaixonado por isso. Sou campista também, eu tive casa na praia e abri mão disso, porque uma vez um amigo meu disse, é ótimo ter casa na praia, né? Faz 30 anos que eu passo minhas férias sempre em Tramandaí, né? Então, assim, gente, eu acho que assim, isso a gente, por ter a casa... Não, mas tenho a casa, eu tenho que ir. Não, eu optei por isso, eu tenho motorhome, eu viajo sempre que posso. Gosto muito de Garopaba, que é onde eu tiro as minhas férias no verão, vou para lá, levo o motorhome. Mas, assim, vou a Punta del Este de motorhome, vou a Gramado. Eu abri mão do ponto fixo pela mobilidade. Eu estou muito feliz com isso. A gente, sempre que pode, procura um lugar diferente. Eu adoro viajar, né? Então, no momento que, agora, por questões de economia, a gente está focando muito na empresa, não está sobrando muito tempo, mas logo, logo retoma. A gente acredita que, nem eu falei antes, as coisas possam retomar e viajar. Eu adoro viajar, eu acho que é o que a gente leva. Não adianta a gente trabalhar, juntar dinheiro para na velhice querer viajar. Não, aí não adianta mais. Então, vamos curtir, vamos aproveitar, claro, sempre com segurança, nunca se endividando, mas assim, as viagens são as coisas que a gente nunca mais esquece e ficam, né, registradas em fotos, na memória, as culturas que a gente conhece. Isso acho que é o legado que a gente leva para frente, né? Com certeza, né? A gente não deve gastar tudo que tem, obviamente, né? Mas eu sempre fui dessa política de, né, o dinheiro vem e vai, a gente aproveita, não é? Ele é para nos servir e não para nos escravizar, não é? Porque vai ficar aí, não vamos levar realmente nada, né? Então, estão aí as palavras, né, de quem sabe viver com alegria, com disposição, com energia, curtindo aí a família. Olha só, e que exemplo, né? Eu sei que não são poucos casais que se divorciam e continuam amigos e sócios, e eu acho isso um grande exemplo, né? Conheço outro casal, também são sócios, amigos, que se dão melhor agora até, não é? Sendo sócios numa empresa. Então, não é? O importante é isso, o importante é estar em paz e viver a vida muito bem. Então, nós agradecemos a tua presença aqui, né? E colocamos esse espaço à disposição aí para quando tu quiseres trazer mais notícias para a gente aí da ACI, falar um pouco de economia, não é? Okay. Estamos aí. Então, muito obrigada. Obrigado, eu agradeço o convite, é um prazer estar aí. Sempre que possível, venho aí trazer informações para vocês. Obrigado e boa noite. Estamos do lado aqui, somos vizinhos da ACI. É verdade, é isso aí, estamos muito próximos. Obrigado e uma boa noite a todos. Vermelho.